Conheci umas pessoas que mexiam com carga, que roubavam carga, e através do caminhão a qual eu já havia adquirido, eu comecei a transportar as cargas. Chegou até passar assim R$ 150 mil na minha mão só da minha parte. Todo o dinheiro que eu ganhava com o crime ia tudo para droga, balada, boate. Meu nome é Jonathan Araújo Freitas, eu tenho 40 anos e hoje eu sou microempreendedor. Comecei na vida do crime com 20 anos de idade. Eu estava uma vida de uma separação, estava com um filho pequeno, estava tendo dificuldade para poder cuidar dele. Eu era caminhoneiro, mas eu não estava assim, eu vinha já de um longo período de tempo em que tudo que eu ganhava não sobrava e não dava para nada. Aí conheci umas pessoas que mexiam com carga, que roubavam carga, e através do caminhão a qual eu já havia adquirido, eu comecei a transportar as cargas. Então eu comecei a transportar as cargas, começou a entrar muito dinheiro, aí veio as drogas, eu comecei a usar droga, cocaína, e aí aquele pai que queria adquirir condições de cuidar do filho agora perdeu totalmente o foco, porque todo o dinheiro que eu ganhava com o crime ia tudo para droga, balada, boate, e o meu filho ficava mais de lado mesmo. Aí eu comecei a participar ativamente. No início era só transportando as cargas. Aí agora eu já estava ali participando do assalto ali na linha de frente, segurando a arma, enquadrando, abordando. Comecei em 2000. Em 2007 eu fui preso pela primeira vez. Eu fiquei 2 meses preso. Eu ganhei minha liberdade dia 23 de dezembro de 2007. Cheguei não na minha casa, na casa dos parceiros por volta das 8 horas da noite. E às 5 horas da manhã eu já estava na Castelo Branco roubando carga. Mais para frente começamos a focar em banco, né? Focar em dinheiro, porque carga dava muito trabalho. Então chegou até passar assim R$ 150 mil na minha mão só da minha parte. Isso, muitas das vezes a gente fazia um assalto por semana, 2 por semana. Eu cheguei assim no crime a morar numa chácara onde eu pagava R$ 300 por dia de aluguel, carro novo, 3 celulares, por mais de 6 meses, todos os dias churrasco, bebida na chácara, sem esquentar a cabeça com amanhã ou com depois. Ia na biqueira e comprava toda a droga que tinha lá para poder levar e fazer rave na chácara qual eu morava. Isso por mais de 6 meses, levando uma vida achando que já era rico e era só agora curtir, usar cocaína até eu morrer e acabar com todo o sofrimento. Porque as festas, as raves, as bebidas, as baladas, boate não supria, não me dava alegria. Era só por fora. Tava sempre sorrindo, mas era só por fora. Mesmo nessa vida conturbada do crime, eu gostava de uma menina, de uma moça, ali que morava na rua de casa. Já havia um tempo já. E em 2009 a gente se casou. Quando eu a conheci, ela já ia na Universal. Porém, ela nunca tinha sido convertida. Quando a minha esposa ela ia na Universal, ela me chamava, eu não ia porque eu tinha um preconceito muito grande com a Igreja Universal. Mais precisamente contra o bispo Edir Macedo, devido ao que eu ouvia falar dele, tanto nas mídias quanto algumas pessoas que eu conhecia também, né, que ele era ladrão, que as pessoas iam lá, mas pedia dinheiro. E eu já não entrava lá porque eu falava, eu vou entrar lá para dar o meu dinheiro roubado lá para ele, aí vai ser roubado 2 vezes o mesmo dinheiro. Até que num dia eu fui fazer um assalto praticamente sem planejamento nenhum no interior de São Paulo, e lá eu fui preso. Eu fiquei no CDP por 3 anos sem sentença, não vinha retorno, sem julgamento, sem nada, praticamente abandonado. E lá no CDP o que eu fazia era me afundar nas drogas, numa depressão tão grande que o que eu mais fazia lá era dormir, usava droga quando estava acordado, até não aguentar mais, aí dormia. Eu usava droga, quando passava o efeito eu pegava e começava a ler os livros, né, que minha esposa trazia da Universal, o livro do Bispo Edir Macedo. Eu lembro que eu li Nos Passos de Jesus, mensagens do meu blog. Eu via muito testemunho no livro Mensagens do meu blog, nos momentos em que eu estava lúcido, que eu ali mergulhava nos livros. Eu fui aprendendo
da obra redentora que o Espírito Santo faz na vida da pessoa. Aí, uma certa feita, eu decidi que eu ia usar droga até eu morrer. E nessa última vez, eu lembro até hoje, nunca vou esquecer, eu cheirei 54 gramas de cocaína. Queria que dormir e não acordar nunca mais. Porém, eu tive um ataque, tive uma overdose, fui levado à enfermaria do CDP. Eu me deparei pensando, o que eu vou fazer se eu não consigo morrer? Eu lembrei do que eu lia nos livros, do testemunho de pessoas que foram curadas. Eu comecei a pensar por mim mesmo, ter o meu raciocínio sobre tudo e fazer um julgamento sem o que eu tinha ouvido falar, do que as pessoas me falavam. E eu entendi que não podia ser tudo aquilo mentira. Eu vi fotos de pessoas que tinham câncer e depois já não tinha mais. Então, quer dizer, uma imagem, ela fala muito mais que 1000 palavras. Ainda que, no meu caso, era na minha alma, que poderia ter também condições de eu ser curado. Eu entendi, através ali dos livros a qual eu lia, que o vazio que tinha dentro de mim só podia ser preenchido por um. E esse era o Espírito Santo. Eu posso ser curado, minha vida pode ser transformada, não tem que acabar assim. Não tem que morrer no fundo de uma cela. Porque eu até falava, às vezes, quando eu recebia a visita da minha esposa, que não tinha perspectiva nem de sair daquele lugar. Mas a partir desse dia, que eu meditei sobre tudo que eu tinha lido, aí eu entendi que a maior prisão era interior. Depois dessa overdose, quando eu voltei, um dia depois, já estava bem, já tinha passado ali o efeito, eu decidi falar com esse Deus. Aí eu abria, lá na cadeia a gente chama de keto, né? Que é uma cortina que a gente faz com um lençol e uma cordinha, que ela chama-se de tia. E eu abri, eu entrei ali, subi na minha cama, eu fechei aquele keto e eu comecei a orar. Depois de 14 anos na vida do crime, buscando preencher um vazio que tinha dentro de mim, buscando ter uma alegria, uma felicidade, eu falo para as pessoas que o que muda a vida delas não é o tanto ou quanto elas têm escutado de Deus ou dado atenção para isso, mas sim é quando elas tomam uma decisão de colocar em prática aquilo que elas ouvem. Então eu tomei essa decisão naquele dia, e a decisão foi tão séria que quando eu comecei a orar a Deus, a primeira palavra que eu falei para Deus foi assim: eu quero entregar a minha imundícia de vida nas mãos do Senhor. E se o Senhor realmente faz os milagres, existe e faz os milagres que eu tenho visto nos livros, então faz um favor para mim. O Senhor muda a minha vida, porque eu não aguento mais. Ou o Senhor me mata. E eu comecei a chorar. De repente, foi algo assim extraordinário, porque eu comecei a orar, começou a vir palavras na minha boca, eu comecei a apresentar para Deus o que eu queria fazer na presença dEle. E as lágrimas agora, elas já não eram de tristeza, eu senti uma alegria extraordinária, não tem palavras para descrever o que aconteceu naquele dia. Foi um fenômeno assim sobrenatural. E eu fiquei ali por mais de 1 hora orando a Deus com uma alegria assim que parecia que explodiu meu peito. Eu tive ali uma força, uma sensação que eu nunca tinha tido na minha vida. A ponto de quando eu abri o keto, mais de 48 pessoas dentro da cela. E eu fiz algo que dentro da cadeia não é normal você fazer, se não tiver um motivo muito forte. E eu desliguei a televisão. Todo mundo parou e me olhou e eu falei assim: a partir de hoje, a partir de agora, eu entreguei a minha vida para Deus. E Ele aceitou a minha vida. Então, a partir de agora, eu quero que vocês não me chamem mais pelo vulgo. Meu nome é Jonathan. Eu quero que vocês me respeitem. Respeitem o meu espaço. Não me ofereçam mais droga, porque eu não quero mais isso. Eu não tenho mais vontade. Muitos parabenizaram. Outros deram risada. Fizeram aposta. Alguns falavam que eu ia durar 1 semana. Outros que eu ia durar 2 semanas. E eu estou até hoje sem sentir vontade, desejo ou fissura de usar droga, de usar cocaína. No dia seguinte, eu estava no meio da quadra, falando do amor de Jesus. Peguei uma Bíblia, comecei a ler,
sem entender muito, sem conhecer muito, sabe? Mas aí a minha esposa foi me visitar, eu falei para ela, pedi para ela me levar mais livros da Igreja Universal, do Bispo Edir Macedo. Ela me levou um Pão Nosso para os 365 dias. Aí todos os dias eu li ali, e aí eu dividi ali a meditação com os demais presos que ali estavam. Foi algo assim sobrenatural, porque eu morava numa cela com 48 pessoas que me conhecia ali dentro, via o tanto de droga que eu usava. E de repente eu falava com ousadia, as pessoas elas não ouviam. Aquelas pessoas que fez a aposta que eu não duraria uma semana, 15 dias depois estava pedindo para mim orar por elas. Depois de alguns dias nós éramos em 35 pessoas. 35 pessoas ali, com a vida transformada, com a vida mudada. Eu fui batizado nas águas, continuei ali buscando a Deus e permaneci por mais 5 anos ainda preso, aguardando a minha liberdade. Não fiquei nesse presídio, eu passei por mais 4 presídios. Sempre, todos eles a qual eu chegava, contando o meu testemunho, falando do amor de Jesus. Eu ganhei minha liberdade dia 19 de maio de 2019. E o primeiro lugar, a qual eu já tinha falado para Deus, que o primeiro lugar que eu iria era no altar. E foi o que eu fiz. No primeiro dia de liberdade, eu passei na Universal, fui lá no altar falar com Deus e agradecer a Ele. Então hoje eu tenho alegria, eu tenho paz, independente do que esteja acontecendo, porque lutas elas continuam vindo, mas o Espírito Santo ele está sempre guardando, dando força. Passa uma luta, vem outra, mas a alegria, a paz, a tranquilidade, a certeza de que tudo vai dar certo, de que tudo já deu certo, tem plenamente dentro do meu coração. Totalmente curado a alma, o coração, a alegria. Hoje eu realmente cuido da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Eu me sinto realizado, porque hoje a minha família inteira está no altar, a minha esposa ela é obreira, o meu filho faz parte do grupo da igreja também, tem um desejo de ser obreiro. Deus tem abençoado também a minha vida financeira, né? Tem abrido portas. Hoje eu faço parte do grupo Cura dos Vícios. Hoje eu fico muito feliz de poder fazer parte da família Universal, de poder contribuir um pouquinho, tanto hoje contando a minha história. Espero que alcance pessoas que passou pelo mesmo que eu ou que esteja passando. O Espírito Santo pode mudar a tua vida. É só você tomar a decisão de se entregar para Ele. Quero pedir perdão pelo preconceito que algum dia eu tive pela Universal, pedir perdão à igreja, pedir perdão ao Bispo Edir Macedo, pois eu não o conheço pessoalmente, mas eu amo muito esta obra. O Espírito Santo ele é tudo para mim. Ele é mais do que o ar que eu respiro. É clichê falar isso. Não tem uma palavra para poder descrever o que ele é, porque ele é tudo e muito mais para mim. Sem ele eu não vivo, sem ele eu não tenho vida. O Espírito Santo, ele realmente é tudo para mim.